Glória a Deus. Amém? Que bom estar meditando nessa canção tão linda, antiga, mas que nos abençoa tanto, não é verdade? Quantos já conhecem essa canção? Levanta a mão. Então você acha que já está mais velha, hein? Apesar que os mais jovens podem ter ouvido na internet, né? Então vou dar um desconto. Mas essa canção fala muito da gente plantar, trabalhar para receber, né? E às vezes a gente na vida espiritual a gente pensa que as coisas vão cair do céu, elas podem, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? E com fé nós vamos conseguir vencer. Eu quero convidar você, querido, a abrir a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, e nós vamos ler os versículos de 1 a 7. Se você esteve há 2 domingos atrás na igreja em Alsobrante, eu preguei essa mensagem e eu sei que tem algumas pessoas aqui que estavam lá, mas eu orei para que você recebesse essa palavra de uma maneira diferente. Amém? E Deus então vai falar ao seu coração, eu creio nisso, porque Ele sempre tem algo na palavra para nos ensinar. 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Está aqui também na tela, então você pode acompanhar no seu telefone ou na Bíblia. E eu queria convidar a igreja a se colocar de pé e nós vamos ler juntos. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos leem o segundo, depois eu leio o 3 e sucessivamente nós vamos fazer a leitura dessa palavra. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: Como posso ajudá-lo? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre na casa dos filhos, ela joga, derrame aquele azeite em cada vasilha, e vá separando as suas. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é tão poderosa e que tem tantas lições que podem ser extraídas para a nossa vida. Nós pedimos que nessa noite essa palavra venha de encontro a cada coração que está aqui e que essa palavra possa alcançar de maneira especial cada pessoa que está na tua casa. Nós pedimos, ó Pai, porque não sabemos o que cada um passa, mas o Senhor conhece. E por isso, pelo teu poder, nós te pedimos que nada venha interferir essa comunicação entre o Espírito Santo e as nossas vidas e que o Senhor fale da maneira como cada um precisa receber aqui nessa noite. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Queridos, uma história muito conhecida da Bíblia, você já deve ter lido, talvez já leu essa história muitas vezes, mas aqui está a história de uma mulher, mãe de 2 filhos, que fica viúva. E seu marido deixa uma dívida. Naquela época, dificilmente uma dívida poderia ser perdoada. E aparece então um credor na sua casa querendo levar os seus filhos como escravos, já que ela não tinha dinheiro para pagar a dívida, então vamos levar os seus filhos para que eles trabalhem por causa dessa dívida. Sabe, eu fico imaginando essa mulher que provavelmente ainda estava vivendo um momento de luto da sua vida, afinal ela tinha acabado, seu marido havia acabado de falecer, e de repente na sua porta aparecem pessoas
cobrando uma dívida e querendo levar seus próprios filhos. Sabe, tem situações na vida da gente que às vezes a gente não entende, na verdade. Às vezes parece que está tudo bem, o mar está bem calmo, mas de repente se levanta uma grande tempestade e parece que quando essa tempestade vem, ela vem de uma maneira muito forte, não é verdade? Às vezes você perde o emprego e aí, para piorar a situação, o seu carro quebra justamente quando você perde o seu emprego. Já aconteceu isso com alguém aqui? Alguém fica enfermo na sua família e de repente a outra pessoa também fica. A gente está até vivendo uma situação dessa na nossa igreja, né? O rapaz, esqueci o nome dele agora, o Leandro, ficou doente e passou um tempo, a esposa dele também soube que também estava doente. Então, são coisas que acontecem no dia a dia, na nossa vida, e parece que quando vem como uma avalanche, tirando tudo do lugar, tentando tirar, abalando a nossa estrutura. Mas essa mulher, mesmo diante dessa situação, nós vemos aqui no versículo 1, e ela tem uma atitude muito importante que nós precisamos ter em momentos de aflição, em momentos em que a gente enfrenta situações desafiadoras. Eu imagino assim aquela mulher olhando para aquela realidade e pensando: eu realmente não tenho recursos para pagar essa dívida. Quando aquelas pessoas chegaram na sua casa, mas eu conheço alguém que pode me ajudar. Eu conheço alguém que pode me ajudar. E a primeira coisa que eu quero compartilhar aqui nessa noite é que, para que nós possamos experimentar o poder de Deus e sejamos, após experimentarmos esse poder, capazes de compartilhar esse poder, precisamos buscar ajuda no lugar certo. Amém? Repete essa frase comigo. Busque ajuda no lugar certo. Então, ela conhece alguém que pode ajudar e ela vai até ao profeta de Deus. Primeiramente, é muito importante nós entendermos qual era o ofício de um profeta de Deus naquela época. Um profeta, ele era uma pessoa que tinha um contato direto com Deus. E o profeta, ele buscava Deus e recebia orientações e palavras de Deus e transmitia ao povo. Então, o profeta, ele era um representante de Deus na terra. Ele representava a presença de Deus. Então, quando ela busca esse profeta, ela está buscando a presença de Deus, nós poderíamos dizer. Ela está buscando num lugar, em alguém que poderia realmente ajudar. E sabe, há situações nas nossas vidas que nós muitas vezes não sabemos o que fazer, não é verdade? E realmente há muitas situações. Eu posso não saber o que fazer num relacionamento que eu esteja vivendo. Eu posso não saber o que fazer na educação dos meus filhos, estar diante de desafios e não saber o que fazer. Eu posso muitas vezes não saber como resolver um problema na minha família. Eu posso não saber resolver ou enfrentar uma situação no meu trabalho. Há muitas coisas que podemos não saber fazer. Mas nós precisamos saber a quem recorrer no momento das aflições. Amém? Porque mesmo que você não saiba o que fazer, mas se você sabe a quem recorrer, você está no caminho certo. Eu quero te dizer também que muitas vezes nós buscamos essa orientação em caminhos errados. Muitas vezes, diante das dificuldades, nós procuramos ajuda em lugares errados. Aquela mulher, ela poderia ter procurado os amigos do seu marido, ela poderia ter procurado familiares, mas, em primeiro lugar, ela resolve buscar a presença de Deus. Deus pode usar outras pessoas? Amém. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos buscar a presença de Deus. Como o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Há momentos na nossa vida que nós olhamos para o lado e a única maneira de nós resolvermos é olhar para o céu, querido. É olhar para o céu porque de lá vem o seu socorro. O seu socorro muitas vezes não vai estar aqui ao seu redor. O primeiro socorro, ele vem do céu. E muitas vezes nós vemos, parece algo tão óbvio, né?
Mas muitas vezes nós vemos as pessoas procurando ajuda em lugares errados. Muitas vezes compartilhando o seu problema primeiramente para outras pessoas, sem ter nem comentado ou falado algo com Deus. Sabe, em determinadas situações eu vejo assim pessoas aflitas com uma notícia que muitas vezes não é tão ruim, mas porque ela procurou em lugares errados, ela se tornou mais aflita. Quantas vezes eu recebo ligação de pessoas que estão aflitas com o resultado de exame de sangue, ou um resultado ginecológico, ou um resultado de algo que fez no médico. Sabe por quê? Porque quando ela recebe essa notícia, quando ela recebe o papel, a primeira coisa que ela faz é ela consulta o Dr. Google. Ela consulta o Dr. Google. E quando ela consulta o Dr. Google ele dá o final daquela história. Qualquer coisa que a pessoa colocar ali, no final é uma tragédia. Então, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela já estava se classificando como uma doença autoimune por causa de um resultado de um exame. Eu falei, calma, mas só tem isso aqui, precisa fazer mais exames. Então, quando a gente busca, o que eu quero falar aqui, quando a gente busca no lugar errado, a sua ansiedade vai aumentar, a sua aflição vai aumentar. Em primeiro lugar, antes de qualquer pessoa, antes de você compartilhar com o melhor amigo, com um pastor, com uma pessoa que pode ajudar, sim, você pode receber ajuda, mas em primeiro lugar, busque Deus. Em primeiro lugar, vá ao Senhor e Ele vai te orientar com quem você precisa falar. Com quem você vai falar ou se Ele vai querer usar alguém para a sua situação. Em primeiro lugar, nós precisamos buscar ao Senhor. Eu quero lembrar você do versículo lá, Salmo 139, quando o salmista diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque o Senhor me fez de um modo muito especial e admirável. Meus ossos estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado. Os teus olhos viram o meu embrião e todos os meus dias estão escritos no seu livro. Será que existe alguém melhor para te ajudar do que Deus? Que viu você quando você era um embrião? A sua mãe, ela pode, na sua época, agora na modernidade, você pode até tirar uma foto, né, do bebê, né, uma 3D, é 3D que fala, né? Você não se viu como embrião, mas Deus te viu. E Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Verdade que para alguns seja até fácil contar, não é verdade? Mas Deus sabe de cada detalhe do seu corpo e do seu interior. Ele é a pessoa que nós devemos procurar em primeiro lugar. Esse é o Deus que nós precisamos pedir socorro. E quando as coisas acontecerem do jeito que eu não esperava, o que eu preciso fazer e entender que eu preciso entrar no meu quarto, fechar a minha porta, dobrar o meu joelho e saber que Deus está ali naquele lugar e que Ele vai me socorrer. Amém? Ele estará me socorrendo. Por isso, não confie nos homens, muitas vezes. Não confie no que o telefone pode te dizer. Sabe, essa palavra aqui para os jovens, principalmente, porque eu vejo, às vezes, umas situações onde as pessoas consultam muito o telefone. O que a blogueira ou blogueiro disse? Que eu vou fazer o que ele está falando, porque o que ele está falando está dando certo. Sabe, outra situação isso é verdade, eu vi isso de perto, eu estou falando, estou inventando não, mas fulano disse que se eu fizer isso... Aí outro dia o Daniel falou assim, a blogueira esqueceu de falar que era para fazer assim, porque deu errado. Então, queridos, não busque em coisas o socorro que só vem do Senhor. Porque quando você precisar de um abraço, o seu telefone ele não vai te abraçar. Isso é algo muito sério, a inteligência artificial, ela está... Nos nossos dias, ela vai estar cada vez mais presente. E hoje você já pode ver filmes de pessoas se apaixonando por um robô. Tá? Misericórdia. Misericórdia. Um robô que vai... Se prepara, querido, para os próximos dias.
Um robô que tem a resposta para tudo, que sabe tudo, mas que não sabe o que o nosso Deus sabe. Nenhum robô vai chegar ao que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida, amém? Eles podem ser usados para nos ajudar, mas eles não serão Deus na nossa vida. Busque ajuda no lugar certo. Quando os problemas baterem na sua porta, como aquele homem chegou lá e bateu na porta da casa daquela mulher, reaja. Não deixe com que o inimigo, ele afronte você. Reaja diante da situação. Sabe, às vezes a gente está diante de situações e as pessoas elas ficam sem saber o que fazer. Está diante de um dilema e eu vou para o shopping fazer compras para ver se eu distraio. Queridos, você está diante de um problema. Se aquela mulher ela tivesse ido fazer shopping, os seus filhos seriam escravizados. Mas ela se levanta para buscar a presença de Deus. Ela se levanta para fazer algo que podia mudar o destino da vida dela e o destino da sua família. Nós precisamos reagir diante de situações e enfrentarmos o problema. Porque quando o inimigo ele vem, ele tenta entrar na nossa casa, nós precisamos impedir com que ele entre. Porque o inimigo ele fica rondando o tempo todo, ele tenta entrar em brechas. Na época que o povo de Israel ele estava para sair da terra do Egito, eles receberam uma orientação: coloque o sangue do cordeiro nos umbrais das portas para que a morte não entre na sua casa. E nos dias de hoje, nós precisamos proteger as nossas casas com o sangue do cordeiro. E quando o inimigo vier, nós precisamos rejeitar isso e falar: aqui dentro de casa, não. O inimigo, ele não vai entrar, ele só vai entrar, querido, se você der brechas para que ele entre. Então, enfrente o problema, não se sinta intimidado, porque gigantes nós vamos enfrentar dia a dia. Gigantes nós estamos todos os dias, talvez você facing every day. Cada gigante que aparece, nós precisamos enfrentar. Sabe, Davi, ele apareceu, o exército estava lá para tentar contra aquele gigante e ninguém fazia nada. E quando Davi apareceu, os seus irmãos até falaram: o que você está fazendo aqui? Você não vai fazer nada, você não tem nem roupa para isso. Mas Davi, ele se levantou com coragem. Por quê? Porque quem ele tinha no coração dele era a presença do Espírito Santo de Deus. Ele tinha Deus na vida dele. E por isso ele não se encovardou, ele enfrentou aquele gigante. E ele enfrentou, e todas as vezes que os gigantes vierem para a sua vida, querido, vença eles, enfrente esses gigantes, reaja. Aquela mulher, ela reagiu diante daquela situação. E ela fala assim: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes, ele temia ao Senhor. Como faz diferença temer ao Senhor? Como faz diferença ter uma casa que serve ao Senhor? Aquele homem, ele tinha uma história com Deus. Aquela família tinha uma história com Deus. Será que você tem uma história com Deus? Os historiadores dizem que aquele homem, ele se endividou porque ele ajudou os profetas alimentando com água e pão quando Jezabel queria destruir todos os profetas. Isso não está exatamente na Bíblia, mas os historiadores falam que tudo indica que ele se endividou por causa disso. Mas aquela casa servia ao Senhor. Aquela casa temia ao Senhor. E quando a gente serve e teme ao Senhor, quando a gente tem uma história com Deus, faz uma grande diferença. E o Senhor, ele deseja com que você construa uma história com ele. Chegou a hora de você ter uma história de relacionamento com Deus. Chegou a hora de você mesmo orar pelos seus desafios, pelas coisas que você enfrenta. Chegou a hora de você falar com Deus todos os dias e ver Ele agindo na sua vida. Qual foi a última vez que você falou com o Senhor? Será que essa semana você sentou para conversar com o Senhor? Será que essa semana, enquanto você dirigia, você falou com Deus que estava do seu lado? Será que essa semana você marcou um café com o Senhor e conversou e desabafou e falou as suas questões?
Porque é isso que o Senhor deseja. Ele deseja um relacionamento. É muito mais do que você vir à igreja, querido. O que Deus quer é caminhar com você. Ele busca um relacionamento de intimidade com você. E Deus, ele está tão próximo de você, muito mais do que você imagina. Ele não está lá no céu e esqueceu de você. Ele está do seu lado, esperando só que você converse com ele. Que você compartilhe, que você diga as suas aflições, as suas dificuldades. Ou não só isso, que você diga para ele o quanto você o ama e o quanto você deseja queimar na presença dele. Porque isso não pode acontecer só enquanto nós estamos na igreja. Isso tem que acontecer quando nós saímos por aquela porta. Nós precisamos construir um relacionamento com o Senhor. E sabe quando você constrói um relacionamento com o Senhor, o seu acesso a Ele fica mais fácil. Quando nós temos uma história com o Senhor, tudo fica mais fácil. Sabe, muitas vezes quando eu estou orando, eu falo para o Senhor, Senhor, o Senhor lembra quando eu orei, quando eu falei isso, e o Senhor respondeu? Senhor, o Senhor lembra naquele dia, quando a gente estava junto, caminhando, e o Senhor falou isso comigo? Será que você pode ter, e você tem essa história com Deus? Ou você só escuta histórias do que as pessoas contaram para você? Deus deseja se relacionar, Deus deseja te dar experiências com Ele. Para você um dia chegar aqui e falar, olha, um dia eu fui deitar e eu falei com Deus, eu tive um sonho e Deus falou comigo, me deu a resposta. Você crê nisso, querido? Deus, ele está falando com você constantemente. Você precisa abrir os seus ouvidos e os seus olhos para enxergar o que ele está falando e fazendo com você. Por isso, aquela mulher, ela vai até aquele profeta e ela diz assim, o profeta diz a ela, como eu posso ajudar? Diga-me o que você tem em sua casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. A viúva, ela busca ajuda no lugar certo, ela vai até o profeta e ele pergunta, o que você tem em casa? Veja que a primeira coisa que ela responde é o quê? Ela fala assim, não tenho nada. Mas logo ela lembra que tem uma botija. E eu pergunto a você, ela tem ou não tem alguma coisa? Ela tem. E o que ela tem? Um pouquinho de azeite. Mas o que seria um azeite diante de uma situação que ela estava vivendo de uma dívida tão grande? O que seria isso? E quando ela olha, então, o recurso que ela tem e o problema que ela tem, ela imediatamente desqualifica aquilo que ela tem. Era como se ela estivesse falando, o que eu tenho não é nada perto do que realmente precisa, eu só tenho uma botija com um pouquinho de azeite. E toda vez que eu olho, queridos, para o meu problema, eu me enfraqueço. Toda vez que eu olho para o meu problema, eu penso que eu não vou conseguir. Toda vez que eu olho para as minhas crises, eu caio. Quando eu olho para os meus gigantes, eles vencem contra mim. Por isso eu pergunto a você nessa noite, para onde você está olhando no meio das suas crises? Será que você está olhando para o seu problema ou você está olhando para o Deus que pode resolver o seu problema? Aquilo que pode ser pouco para ela era tudo que Deus precisava para realizar o grande milagre. E aí que está a grandeza de Deus, porque Ele transforma coisas simples em coisas grandes. Amém? Então, a segunda coisa que eu quero falar para vocês é: não despreze o que Deus já te deu. Muitos milagres de Deus, eles não vêm da forma como a gente às vezes imagina. Aquela mulher, aquele saco de dinheiro, aquela mulher poderia ter recebido um saco de dinheiro do nada. Ou alguém poderia ter chegado com dinheiro para resolver o problema dela. Mas não foi desse jeito que Deus agiu dessa maneira, nessa situação. Sabe, eu me lembro de uma situação que a gente estava, minha família estava passando uma dificuldade financeira porque meu pai tinha operado o joelho e
a gente precisava pagar o aluguel e o meu pai não estava conseguindo trabalhar muito. E a minha mãe tinha uma pessoa muito amiga, que era uma pessoa muito, muito de Deus, da igreja, e ela ajudava muito a gente nessas situações. E eu me lembro que um dia ela estava no trabalho dela e ela, de repente, andando no estacionamento, ela encontra um saco. E quando ela abre aquele saco, estava cheio de dinheiro. E ela procurou saber de quem era, perguntou, falou, ficou com aquele dinheiro para ver se aparecia o dono do dinheiro. E por um tempo ela guardou aquele dinheiro. E no momento que a minha mãe estava passando a dificuldade, e a minha amiga da minha mãe, a tia Luísa, ela não sabia exatamente naquele momento a situação. Deus falou com ela: entrega o dinheiro para fulana. E ela foi até a minha mãe e entregou aquele dinheiro. E aquele dinheiro era exatamente o dinheiro do aluguel daquele mês. Então Deus, ele pode fazer como ele quiser. Ele pode usar pessoas, mas nessa situação aqui, quando a gente vê, Deus queria usar algo que ela tinha para realizar o milagre. Então, nem sempre vai vir do jeito que a gente imagina. Lembra de Naamã, chefe do exército da Síria? Ele estava com uma lepra. E o que aconteceu? Ele soube de um profeta que poderia ajudá-lo, Eliseu, e aí ele achou que aquele profeta ia orar por ele e ele seria curado. Mas o profeta disse assim: você vai ter que ir lá no Rio Jordão e você vai ter que mergulhar 7 vezes para você ser curado. Aí ele falou: como assim? Não tem outro rio, não tem outra maneira? Será que ele não pode orar por mim e eu ficar curado? Não pode ser mais simples essa situação? E aí o servo de Naamã falou assim: querido, faça o que ele está mandando. Você não quer ser curado? Vai lá e mergulha. Mas é o pior rio, todo sujo, não podia... Vai lá. Então foi lá, ele mergulhou 7 vezes e ele foi curado. Amém? Queridos, nós não sabemos como Deus vai agir para cada situação. Deus tem um milagre e ele tem a maneira de agir. E ali naquela circunstância, o que Deus queria fazer era usar o que ela já tinha. E o que ela tinha? Azeite. E é isso que Deus ia usar. Deus pode usar aquilo que já temos para transformar em algo grandioso. E eu pergunto a você, o que você tem na sua casa? O que você tem nas suas mãos hoje? Eu quero te dizer que o que você tem com você é o que Deus vai fazer para realizar o milagre que você precisa. Você crê nisso? O que você tem, Deus já te deu. O problema é que muitas vezes nós não enxergamos aquilo que nós temos. Sabe por que nós não enxergamos o que nós temos? Porque quando nós estamos distantes de Deus, nós não conseguimos enxergar o potencial que nós temos. Mas toda vez que você se aproxima de Deus, você vai enxergar o que Deus já entregou nas suas mãos. Então, querido, para de ficar lamentando e às vezes olhando para a vida de outra pessoa, o que Deus deu para outra pessoa. Deixa eu te dizer, cada pessoa que está aqui nesse lugar, cada pessoa que está lá atrás no som, cada pessoa, pastor Eduardo, Deus deu alguma coisa. Você tem. E o que você tem é o que Deus vai usar. Amém? O que você tem, Deus vai usar para realizar o milagre que você precisa. Não importa. E quanto mais próximo você estiver de Deus, os seus olhos vão se abrir. E você vai começar a enxergar o potencial que você tem. Você vai começar a enxergar aquilo que pode acontecer através daquilo que está nas suas mãos. Quero lembrar de você, nós cantamos uma canção que falava de Moisés, que viu a sarça ardente. O que Moisés usava quando ele estava apacentando o rebanho lá do seu sogro? Ele tinha uma vara. E aquela vara, para ele, era para cuidar do rebanho. Mas um dia Deus falou para Moisés: o que você tem na sua mão? E ele respondeu: a vara. E com essa vara, o povo de Israel foi liberto do Egito.
porque aquela vara se tornou numa cobra, milagres foram realizados, ele tocou na pedra, o mar se abriu com aquela vara. Ele não tinha ideia que aquilo que ele tinha seria instrumento nas mãos de Deus para realizar grandes milagres e maravilhas. O que você tem na sua mão é o suficiente para Deus fazer um milagre na sua vida. Amém? Davi tinha apenas pedrinhas e uma funda. E foi suficiente para um milagre acontecer. Aquele menino, que talvez tinha a idade dos meus filhos, tinha apenas 5 pães e 3 peixinhos. E foi suficiente para um milagre acontecer. Amém? Deus, ele faz grandes coisas através daquilo que você tem. Então não despreze a sua habilidade, o talento que Deus te deu. Sabe, aquilo que você tem, querido, presta atenção no que eu vou falar. Você não vai conseguir em nenhum lugar, num curso na internet. Você não vai conseguir estudando. Estudar é importante? Amém. Se especializar é importante? Amém. Mas o que Deus te deu, ele te deu. Está dado. Você não vai adquirir em nenhum lugar. Se ele te deu uma habilidade de falar em público, ele te deu. E ele vai usar isso. Se ele te deu uma habilidade em matemática, ele te deu. E você vai usar isso para o quê? Para a glória dele. Pensa aí em algo que você tem, quem já se encontrou nesse propósito, se você fez algum esforço para ter essa habilidade. Você fez? Você pode dizer? Fez? Ganhou de graça. Foi dado por Deus. E se você não sabe ainda, Deus vai te revelar. Se aproxima dele, porque ele te deu por um propósito. Ele te deu para que você seja usada por ele ou usado por ele. Há um propósito naquilo que Deus te deu para que você seja usado. Então, o que você tem é um pouco de azeite. Eu quero dizer que o azeite, ele simboliza muitas... Dentre uma das coisas que ele simboliza é a presença do Espírito Santo. O azeite era associado ao poder de Deus, é a unção do Espírito Santo. E quando se fala de azeite, se fala da presença do Espírito Santo. E eu quero te dizer que você pode, querido, ter tudo, ter muito dinheiro, mas se você não tem a presença do Espírito Santo, você não tem nada na sua vida. Falta tudo. Eu conheço pessoas que não precisavam nem trabalhar, mas tanto dinheiro, mas que não tem o Espírito Santo, o que é mais importante. Você pode também perder tudo, mas uma coisa você não pode perder, é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, a unção na sua vida, o fogo, essa chama que não pode se apagar, que nós cantamos nessa noite. Essa chama, ela não pode se apagar na sua vida. Ela tem que ficar acesa. Se você entrou aqui, querido, com essa chama apagadinha, ou se você não tem buscado ao Senhor, a sua chama está quase apagando. E você precisa deixar que essa presença encha você novamente nessa noite. Amém? Você pode perder tudo, mas você não pode perder essa presença. E a terceira coisa que eu vejo aqui nesse texto é que nós precisamos fazer o que Deus manda nos fazer. Faça o que Deus te mandar fazer. Se você deseja experimentar esse poder para que você possa compartilhar, faça o que Deus te mandar fazer. O profeta diz assim, é isso que você tem? Então você vá agora até os vizinhos. Pegue vasilhas emprestadas, mas peça muitas. Eu não sei se ela achou estranha aquela orientação, mas de fato ela não questiona, ela apenas obedece. E ela recebe aquela orientação e ela obedece e começa a fazer. Então as orientações, muitas vezes, elas podem vir, as orientações de Deus podem vir de muitas maneiras, mas principalmente através da palavra de Deus. O Senhor, ele vai revelar a você através da palavra, ele pode usar pessoas, mas a maior revelação é a palavra de Deus. Ele pode te orientar naquilo que você precisa fazer. E nós precisamos ser
obedecer, como Maria disse, olha, quando faltou o vinho, Maria falou, façam tudo o que ele falar. Faça tudo o que Jesus mandar fazer. E quando eles obedeceram, o vinho, a água se transformou em vinho. Então nós precisamos confiar e obedecer essa voz, mas vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas o que seria muitas vasilhas? O muito é muito relativo, ele poderia ter sido específico e falado, vai buscar 10 vasilhas, vai buscar 15 vasilhas, mas ele falou, peça muitas vasilhas. E quando ele fala peça muitas vasilhas, aí entra a nossa fé. Porque quanto eu quero receber desse milagre? O quanto eu quero receber de Deus? O quanto eu quero acreditar naquilo que Deus pode fazer? É o que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Você realmente está disposto a se sacrificar e a pegar vasilhas? Será que você está realmente disposto a sair buscar vasilhas? Porque muitas vezes nós vemos pessoas sendo usadas por Deus e a gente pensa assim, ai, que lindo, como eu queria ser usado por Deus, como eu queria ministrar, como eu queria pregar a palavra. Mas será que nós estamos buscando ao Senhor como deveríamos buscar? Será que nós estamos orando, lendo a palavra, jejuando? Mas alguém pode dizer para mim, mas será que é necessário? Deus ele já não morreu por você na cruz? Será que precisa de algum sacrifício? Queridos, quanto mais já aconteceram na minha vida, dentro do meu quarto. O profeta, então, ele manda a mulher, fecha a porta. E eu pergunto a você, quem mandou fechar a porta? Quem que mandou a mulher fechar a porta? O profeta. E quem que o profeta representava naquela época? Vamos falar que seria Deus. Quem mandou fechar a porta? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus. Então, queridos, tem portas que se fecham, que foi Deus que fechou. Amém? Amém. E nós precisamos ser maduros para entender que as portas fechadas têm propósito. E nem sempre, quando uma porta fecha, eu preciso me desesperar e pensar que Deus se esqueceu de mim, porque talvez aquela porta fechada era um livramento para a sua vida. Talvez você ficou namorando uma pessoa tanto tempo e quando você estava perto de casar, Deus fechou a porta, mas era um livramento. Talvez você esperava tanto passar em um concurso ou entrar num trabalho e Deus fechou a porta, porque era livramento. Porque mesmo quando a porta abre ou quando ela fecha, Deus continua sendo Deus. Então, se a porta fechou para você, não fique triste, porque tem portas que se fecham porque Deus te ama. E se Ele fechou essa, Ele é capaz de abrir outra e você entrar por outra porta, mas feche a sua porta. Feche a sua porta, porque dentro das portas, quando as portas se fecham, o azeite ele começa a multiplicar. Ela foi até o profeta, o milagre aconteceu e ela voltou e ela falou tudo o que tinha acontecido e ele falou, vende tudo, paga a sua dívida. E sabe o que acontece? Você agora vai viver daquilo que Deus fez na sua vida. Sabe, a presença do Espírito Santo na nossa vida é que faz toda a diferença. A presença, quando você aceita Jesus, essa presença entra no seu coração. E é ela que faz a diferença na sua vida. E essa chama, ela não pode apagar. Essa presença, ela não pode acabar. Eu não sei se você entrou aqui e talvez entrou aqui com azeite pouquinho, né, Vicky? Vem aqui na frente. Pessoal do louvor, já estou dando sinal. Às vezes você entrou aqui e o azeite foi pouco, mas eu quero te dizer que não importa se você entrou com pouco azeite, não importa se você entrou aqui com a sua vasilha bem vazia, porque o Deus que pode te encher está aqui nesse lugar. Essa vasilha hoje,
pode representar diferentes áreas da sua vida. Essa vasilha pode ser, talvez, representar o seu casamento. Essa vasilha pode representar sonhos que você tem na sua vida. Pode representar trabalho, eu não sei. Mas eu quero dizer que Deus pode multiplicar e realizar um milagre que você precisa. Basta você crer. Quantas vasilhas você acha que você deve pegar? Porque quanto mais vasilhas você pegar, mais o milagre vai acontecer. Mais azeite virá na sua vida. Feche seus olhos nesse momento. Apresente nesse momento as vasilhas da sua vida. Eu não sei qual vasilha que você quer entregar ao Senhor nessa noite, se é alguma área familiar, eu não sei, profissional, futuro. Eu só sei que o Espírito Santo, ele é capaz de encher a sua vida. Se você entrou aqui triste, ele é capaz de encher você de alegria. Se você entrou aqui desanimado, ele é capaz de te animar. Ele é uma fonte inesgotável. E ele deseja, nessa noite, encher a sua vida da presença dele. Essa chama que um dia esteve no seu coração, ela não pode apagar. Essa presença do Espírito Santo, ela precisa ser renovada. Você precisa ser animado por essa presença. Porque o Senhor, ele deseja realizar grandes coisas na sua vida. Você precisa crer nisso. Em nome de Jesus. Fala com o Senhor, entrega a sua vasilha aqui nesse momento.